Quão forte é o SCP-3812? Esse é um remake, continuação do vídeo antigo. Descrição: o SCP-3812 é uma entidade que altera a realidade. Devido ao impacto potencial do SCP-3812 na realidade, é quase impossível explicar o SCP-3812 de qualquer forma significativa. Tudo que se sabe sobre o SCP-3812 é que Salveu, um ser humano afro-americano não anômalo, acredita-se que tenha morrido em 1996. Pouco depois de sua morte, o SCP-3812 foi observado a aparecer e desaparecer de seu túmulo. SCP-3812 chegou ao conhecimento da Fundação depois que sua presença resultou na demolição de um prédio de apartamentos em Varsóvia, Polônia. Devido às suas capacidades incomuns, a aparência do SCP-3812 é significativamente diferente, o que torna extremamente difícil rastreá-lo. SCP-3812 está atualmente localizado a 2626-49 S 13756-27 WVRT South Pacific. SCP-3812 exibe sinais de complexo de esquizofrênia e Guillain-Barré muito avançado 4. Especificamente, delírios extremos, humor extremamente desagradável, extrema maníaco-depressão, incapacidade de reconhecer o ambiente corretamente, incapacidade de distinguir entre real e imaginário, presença morta e incapaz de distinguir entre vivo e morto, incapacidade de controlar a expressão de emoções, ouvir vozes inexistentes, ver coisas inexistentes, sentir e experimentar estímulos inexistentes e etc. 5 nos 20 anos desde que o SCP-3812 foi descoberto pela primeira vez, estes sintomas têm se tornado cada vez piores. Originalmente, o SCP-3812 procurou assistência para responder a perguntas e administrar sua posição como pesquisador na Fundação. Com o tempo, o SCP-3812 tornou-se mais isolado e retirado, acabando por se tornar completamente insensível e comportando-se de forma errática e imprevisível. Hoje, o SCP-3812 é incapaz de perceber o mundo ao seu redor com precisão e ocasionalmente muda a realidade para reduzir a discrepância entre a forma como percebe algo e a forma como a realidade é. Por esta razão, é impossível saber quantas vezes a realidade foi alterada, apenas quantas vezes o SCP-3812 não criou uma mudança limpa e deixou provas de seu impacto na realidade. O SCP-3812 não pode ser contido em nenhuma forma de célula de contenção. SCP-3812 pode alterar a realidade e remover a célula de contenção ou deslocá-la para outro local, dificultando significativamente os esforços de contenção. O SCP-3812 parece também resistir inconscientemente às tentativas de contenção. Mesmo se apanhado de surpresa, o SCP-3812 não pode ser sedado ou processado na memória, pois o SCP-3812 altera a realidade para remover ou eliminar qualquer ameaça a si mesmo ou à sua liberdade de movimento. Por esta razão, os esforços atuais de contenção concentram-se na redução dos danos e expressão dos sintomas do SCP-3812, em vez de uma contenção completa. Poder destrutivo. Raigo Terversal. Vê seu próprio criador como uma história. SCP-3812 é a anomalia mais perigosa na Terra e potencialmente no universo. Está transcendendo se elevando acima de cada narrativa que vê a outra como ficção. Narrativas fossem empilhadas umas sobre as outras, cada uma criando a narrativa da narrativa abaixo dela, e assim por diante, até chegar a algum tipo de espaço morto abaixo de todas elas. Existe um número infinito de realidades, empilhadas umas sobre as outras em todas as direções. A cosmologia contém a noosfera, um espaço de ideias ecológicas para conceitos abstratos extremamente voláteis. Essas coisas têm uma hierarquia de tipos que é ditada pelo tamanho desses seres. Eu uso o termo tamanho vagamente porque TH, e IA, essas coisas são apresentadas em conjuntos de infinitos, como quantos inteiros ou números naturais existem em matemática.
O tamanho esses seres são definidos como infinitos incontáveis. Apesar da lógica nos dizer que não pode haver nada maior em escala do que bem infinito. As narrativas são basicamente planos de existência, onde essas narrativas superiores desprezam as narrativas inferiores. Livros, vídeos, etc. são exemplos de narrativas inferiores, e assim como os vemos como mera ficção, uma narrativa superior vê nossa narrativa como ficção. Este é o conceito básico de vários arquivos SCP como SCP-2747 e SCP-3812. A narrativa da Fundação tem dimensões infinitas incontáveis. Isso vem de uma citação no Ubase Diverse. Existe uma cadeia infinitas de universos. Velocidade. Irrelevante. Resistência. Raio transversal. Poderes e habilidades características físicas sobre-humano. Manipulação da realidade. É manipulação de memória, sua influência distorce a realidade. Os indivíduos não têm memória sobre a mudança. Manipulação de espaço-tempo. Sua influência distorce o espaço-tempo. Telepatia. Pode ler a mente das pessoas. Gritou na mente das pessoas pedindo por ajuda. Manipulação conceitual. Apagou um conceito. Poderia apagar o conceito de empatia. Desconstrução. Desintegram hastes, manipulação de explosão, pode causar explosão, manipulação da gravidade, causou uma anomalia gravitacional, existência além-dimensional, transcende as narrativas, resistência à manipulação de plot, ela não pôde ser completamente desfeita pela entidade conhecida como Benny, que escreveu e estabeleceu as leis narrativas do SCP-3812, e SCP-3812 resistiu sem dificuldade a todas as suas